Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Se nós tivéssemos combinado aqui, não ia ser tão certinho. Eu venho para cá, né, e vim refletindo um pouquinho sobre a questão da lei de adoração, né? E aí, o que que acontece? No desdobramento, né, de entender sobre nós adorarmos a Deus, né, como uma lei, né, lei natural, eu fui navegando aí, né, por entendimentos aí do Mestre Jesus, né, claro, né, que ele trouxe. E aí dos próprios lábios dele, ele trouxe o Pai Nosso, né, que é a oração que a gente fala, né, dominical. Dominical aí, né, não tem a ver com o domingo, como muitas vezes a gente pode pensar, porque muita gente ia na missa no domingo, né, tal, mas na verdade ela vem do latim, né, Dominus, né, que tem a ver com Deus, né? Então, ou seja, é como se fosse uma oração ao Senhor, aqui para nós, uma tradução assim, nossa, livre, né? Uma oração a Deus, nosso Pai, Pai Nosso. E aí, eu trouxe alguns elementos aqui para a gente poder refletir um pouquinho, para a gente poder falar. Se a lei de adoração é uma lei natural, é uma lei que todos os povos antigos, povos de todas as tradições, né, inclusive com sinais desde os primórdios, né, que o ser humano veio para a Terra. Então, Emmanuel conta que, por exemplo, né, os primeiros seres mais evoluídos que vieram para cá, né, vieram como o que a gente chamou de raça adâmica, né, que não é Adão e Eva, né? Adão e Eva seria, né, vamos falar assim, uma derivação dessa ideia, desse conceito, né, da raça adâmica, que seriam seres mais evoluídos, que tiveram uma evolução espiritual em outros planetas, né, em outros destinos, e num determinado momento, para o reequilíbrio moral, vieram aqui para a nossa Terra, né, tão querida aqui, né, nosso planeta. Só que o nosso planeta, quando eles chegaram, era um planeta muito árido, né? Era um planeta hostil, né? O nome mais correto seria um planeta bastante hostil. Então, é, numa reflexão, seria mais ou menos para ele como se fosse eles saíram do paraíso e vieram para cá por uma punição. Só que nós sabemos, né, que o Deus que a gente entende aqui é aquele Deus, né, soberanamente justo, bom, misericordioso, né, é o divino protetor, é o provedor, né, de todas as nossas necessidades e tal. Então, obviamente, Deus não traria ninguém aqui para nenhuma punição. Isso é uma coisa do Deus que nós, humanos, projetamos. Então, lá nos primórdios, né, vamos pegar assim, lá um pouquinho, indo lá para trás. Quando a gente pega, por exemplo, né, na filosofia, os pré-socráticos, como é que eles viam Deus? Observando a natureza, né? Então, antes de Sócrates, né? Então, os pré-socráticos. Pessoas inteligentes, que tinham uma cultura muito grande para aquela época, mas via, né, movimentos da natureza e que aquilo, né, se comunicava com deuses, né? Mais para trás, em outras tradições também, vários deuses também, né? Então tinha lá, por exemplo, rituais, né, para o momento do plantio, tinha rituais, por exemplo, para chuva, rituais para tudo que a gente possa imaginar, porque se entendia que haviam, dentro dessa linguagem e entendimento do politeísmo, né, vários deuses e esses deuses atuavam. Mas aquilo nada mais era do que o homem mesmo projetando a sua visão, que ainda era pobre no sentido de conhecimento, né? Tinha o potencial que a gente tem, porém ainda não tinha despertado. Aí vem seguindo, aí chegou o povo judeu já com o monoteísmo. Mas também no monoteísmo, nos primeiros momentos, eram homens também muito rudes, né? Vamos dizer assim, que tinham uma vivência, uma experiência de vida ainda muito ligado à guerra, né? Então, o meu Deus era o Deus da guerra, né? Ele vai dar o poder para o meu povo, eu sou o povo escolhido. E os outros
Aí a gente vem na caminhada, né, nessa trajetória, aí começa a vir, né, aqui, inclusive no prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz Sócrates e traz Platão. Por quê? Porque eles foram os grandes precursores daquele momento, um pouco antes da vinda de Jesus, que começaram a ter o entendimento do ser humano como alma, né? Então já se pensava, né, quando falava-se lá, né, do mundo plano das ideias, que de lá vinha para cá, né, todo o conhecimento. Lá era o plano que tinha tudo aquilo que deveria ser aqui na Terra. Então, mais ou menos assim, né? Vamos pensar, se a gente olhar para os planos mais evoluídos, lá existem as coisas muito mais evoluídas do que aqui. Se, por exemplo, lá tem um animal, o animal é mais evoluído que o animal aqui. Se lá tem um jardim, é um jardim mais belo que o daqui. Se lá tem pessoas, são pessoas que já se lapidaram. São seres humanos moralmente mais evoluídos que o daqui. Não é que são melhores, a gente não vai dizer nunca isso, porque todos nós, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Somos todos seres é, do mesmo pai, enfim, aí não poderia um ser melhor que o outro, mas a gente poderia dizer o seguinte, né? A gente está no estágio ainda mais incompleto do que esses seres que estão mais completos, porque a completude foi o quê? A vivência espiritual, fazer o bem, fazer a caridade, né? Está mais inclinado com as leis de Deus. Então eles são seres que estão sim mais completos do que a gente. Quando a gente fala de perfeito, perfeito seria pronto. Então eles estão mais próximos da perfeição porque eles estão mais completos, mais prontos, vamos dizer assim, comparativamente conosco. Assim como Jesus é o ser mais né, completo, né, e mais pronto para esse nosso modelo aqui, né, que ele é o nosso governador espiritual do planeta. Então essas são questões assim interessantes, porque daí a gente vai, né, entendendo um pouco dentro dessa lei de adoração, o quanto é importante a gente se conectar, né? A prece vai ser o nosso Wi-Fi, como a gente tem aqui, né? O Wi-Fi que liga aqui, né? A imagem, o som, vai ser a nossa conexão. E como é que Jesus, na sua sabedoria, no seu, né, vamos falar assim, sublime conhecimento, moral, né, ilibada e etc., né, como mestre dos mestres, conectado lá com esse Deus, né, já como, vamos falar assim, aquele filho pródigo, aquele filho que tem todas as virtudes, né, necessárias para vir cuidar de um planeta inteiro, né, de 8 bilhões de seres encarnados, mais aí os espíritos que estão por aí, né? Como é que ele nos ensinou? Então ele ensinou para que a gente tivesse fé e que essa fé fosse a conexão nossa, né, a confiança em Deus. E ele falava, né, tua fé te curou, né? Ele sempre dava o caminho, né, no sentido de que a gente construísse essa relação com o nosso Pai, né? Eu gosto sempre de falar essa frase porque a gente remete, né, a uma realidade, né? Então, Deus deu todo o potencial para que a gente possa se desenvolver, né? Todo o potencial para que a gente possa caminhar. Tem todas as leis divinas que nos regem, mas existe a necessidade do nosso movimento, né? Até quando Jesus perdoa, né, ele falava, ó, vai e não tornes mais a errar, que seria, né, vai e não peques mais, né, tradução que a gente traz, né? Então, ou seja, ele falou, ó, ele não fala, vai lá, fique chorando, vai lá, reza não sei quantas preces e tal, não, ele falou, ó, vá em frente, siga, porém, tome cuidado agora para que você não volte a cometer os mesmos erros, que mal maior não te afete, né? Então esse era o contexto. Aí o que ele recomenda? Que a gente ore em secreto. O secreto seria o quê? Nós orarmos, né? Nós termos a oração realmente em nós, né? Não preocupados, né? Como os fariseus que na época ele falava muito dos fariseus que ficavam, né? Ali nas sinagogas rezando em voz alta, mas estava mais preocupado com a vida dos outros,
estava mais preocupado em se beneficiar da religião, tirando algum proveito próprio, alguma questão material, e não se doando e se dando para as pessoas. E não fazendo o movimento, né, de levar. E no momento que ele fala, né, que é para a gente trazer para o nosso secreto, no sentido, não secreto, só quando eu estou sozinho, isolado no meu quarto, não. A gente pode estar aqui orando, nós podemos estar orando em conjunto, não há problema nenhum. A gente pode fazer essas preces no trânsito, a gente pode fazer na fila, né, que quando a gente for pagar uma conta, a gente pode, porque o que basta aí é essa elevação do pensamento. Então, o que eles recomendam, né, é que seja uma prece sincera, elevada, né, no sentido a gente sair do físico, né, e buscar o transcendental como uma virtude. Então, a fé é uma virtude transcendental. Ela não é uma coisa material, física, né, que você fala, vou pegar aqui, vou juntar aqui um pouquinho. Não. É uma coisa transcendental. Ela é uma das virtudes teologais, né? Tel que vem de Deus. Então, ou seja, é uma virtude que vem de Deus. Então, quando, né, a gente fala, olha, tua fé te curou, a gente conseguiu sair desse âmbito da matéria e ir para um âmbito de alguma coisa que a gente não vê, mas a gente acredita, a gente sabe que está lá. Então, o nosso anjo guardião, exceto alguns médios, né, que conseguem ter a facilidade de ver, né, ver, ter cenas e tal, né? Mas assim, a maior parte das pessoas tem uma intuição, obviamente, todos têm uma certa mediunidade, mas no geral a gente tem, vamos dizer assim, algo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que está ali por nós. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, uma equipe espiritual na hora do passe, tem uma equipe espiritual no momento que a gente está fazendo as mediúnicas, tem uma equipe espiritual no momento da evangelização. Claro que tem, a gente sabe que tem. Nem sempre a gente está vendo, mas a gente sabe que tem um amparo. Por quê? Porque toda vez que o trabalhador, toda vez que é uma obra para o bem, a gente sabe que tem um amparo. E quando Jesus falou, né, quando dois ou mais estiverem presentes, ele, né, obviamente que ele vai estar. Então, individualmente, a gente já está com ele, né? Porque quando nós estamos, a gente nunca está sozinho, sempre estamos quando a gente leva o pensamento ao alto, né? E com sinceridade, nós temos o amparo dos anjos guardiões, né? Cada um de nós tem um, né? Então já são dois. Então a gente já tem, né, Jesus ali de alguma maneira, né? As irradiações dele, as vibrações e tal. Então o que que eu refleti? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, quando a gente está com essa virtude da fé, essa fortaleza, a gente consegue colocar em prática as nossas mais, talvez, importantes, segundo o que a doutrina dos Espíritos ensina, que Kardec nos trouxe, que são as virtudes aqui, né? Vamos dizer assim, porque você vai ter uma esperança no futuro, você vai ter, né, com a esperança você vai conseguir se movimentar para que aquilo aconteça, então você vai ter uma esperança ativa, a fé, que é a confiança em Deus, sabendo que acima de tudo, em qualquer situação que nós estamos passando, aquilo é para o nosso bem. Aí voltando para aqueles seres lá da raça adâmica que vieram, não poderia ser um castigo, aqui era uma escola, que para eles poderia ser até uma expectativa de punição, mas na verdade era uma grande oportunidade de crescimento moral, que era o que eles mais precisavam. Então, até quando, né, a gente, lá atrás, vamos supor que fôssemos nós, espíritos lá, né, que viéssemos já com alguma bagagem, vamos supor, aí chegávamos aqui, eu estou sofrendo, aqui é um negócio muito, né, hostil, vou ter que trabalhar, vou ter que, né, de repente lá tinha mais tecnologia, aqui não tinha, então tem que ser desenvolvido ainda. Que hoje nós temos uma série de facilitadores, né? Esse computador aqui, né, o ar-condicionado, né, o ventilador, a energia elétrica, a luz e tal. Mas naquela época não tinha nada disso. Então tinha que, né, fazer iluminar com a madeira, né, pôr o fogo na lenha para se esquentar e tal. Então esse movimento fez com que, obviamente, trouxesse para aquele povo muita humildade, né? Opa, vamos cair na real aqui, vamos, né? Nós não somos a última bolacha do pacotinho mais, né? Agora vamos ter que começar toda uma trajetória de aprendizado. Então, também a gente tem que ter fé de que tudo que ocorre, as dificuldades da nossa vida, são para o nosso crescimento
Intelecto e uma moral. Não é para penalizar ninguém, não é para dificultar a vida de ninguém, tudo mais. E quando a gente fala da esperança e da caridade, a caridade, o que que acontece? Então, fé, confiança em Deus, né? É uma virtude transcendental. Aí a gente tem a esperança, que é confiar no porvir, confiar no amanhã, confiar que a gente vai passar por essas dificuldades todas, que algo melhor vai acontecer, que um dia a gente vai estar num plano muito evoluído e lá as coisas são bem melhores. E a caridade. A caridade aí sim é uma ação muito direta que a gente precisa fazer já, para a gente construir esse espírito para chegar nos patamares mais evoluídos. Então nós estamos falando ali de, né, benevolência, então é o bem, sobretudo, em todas as circunstâncias, é indulgência, né, que é a gente, até a própria lei humana muitas vezes dá alguma indulgência, né, ou seja, traz ali um, um perdão, uma, uma, vamos falar assim, uma redução da pena, uma visão um pouco mais amorosa, né? Um pouco mais caridosa em relação às atitudes dos outros. Então, ou seja, essa reflexão que a gente precisaria ter. A gente, mais ou menos assim, né? Poxa, eu também já errei tantas vezes, né? Por que que eu vou querer ser aquele cara que vou ser o carrasco o condenador ali? Não, então vamos ter um pouco de indulgência. E o perdão das ofensas, obviamente que é uma coisa que nos liberta. Então a gente sempre tem que pensar, né, no perdão, o que não é o perdão. Então o perdão não é esquecer, o perdão não é apagadamente, porque ninguém, né, obviamente vai conseguir fazer isso, sempre vai estar ali de alguma maneira. Porém, ele vai trazer um movimento onde a gente vai nos libertar. E quem se liberta é quem perdoa. Ah, se o outro vai te perdoar ou não, vai depender dele, né? Mas você fez o seu movimento. Aí, quando a gente faz esse movimento, a gente consegue, obviamente que é um processo, não é tão simples. A gente sabe que tem algumas coisas assim que magoam muito, deixam marcas, cicatrizes e tudo mais. Eu estou simplificando um pouquinho aqui, porque eu quero entrar mais no sentido conceitual aqui que a gente deve fazer. Como a gente deve fazer? Aí tem uma série né, de caminhos, né, para isso, mas o fato é que a gente precisa fazer, né, com que a gente, perdoando, a gente se liberte, tira as algemas, saia da prisão. O cara que, por exemplo, a gente quando faz o trabalho da desobsessão aqui, né, tem pessoas perseguindo o outro durante centenas de anos, durante muito tempo. Perdeu todo o potencial de vida, todo o potencial para poder se desenvolver, porque ficou. Então, ou seja, ele estava numa prisão, só que não achava que estava ali para prejudicar. Outra coisa, né? Todo o movimento de raiva, todo o movimento de falta de paz, vem primeiro para a gente. Então, se a gente aqui está em paz, nós estamos em paz. Se a gente estivesse aqui vibrando coisas negativas, quem ia sentir primeiro essa energia? Somos nós. Você tem que produzir a energia para depois emanar. Uma outra coisa, né, também na lei de adoração, que é bem importante para a gente, é que tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, tudo que a gente faz de movimento, ela é, de fato, vamos falar assim, uma energia criadora, né? Uma energia. Então, quando a gente pensa, né, em fazer o bem, de fato, nós estamos emanando uma vibração. Então, nós estamos aí usando, né, vamos falar assim, o fluido universal, ou fluido cósmico universal, e estamos pegando um fragmento disso, juntando com a nossa potencialidade, que é eletromagnetismo, né? Então, toda a parte de eletromagnética vai, né, em prol, em benefício de alguém. Então, quando a gente faz uma prece para nós, para nossa família, para todos, de fato ela é muito potente. Ela realmente ajuda muito. E aí eu trouxe aqui, fazendo essas reflexões, eu trouxe aqui para a gente o Pai Nosso, que é, como eu falei, né, a oração dominical no sentido de Dominus de Deus, né, a oração para Deus, onde Kardec traz lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a coletânea de preces, uma, ele fala o seguinte, né, que os Espíritos orientaram ele para ele colocar o início desse capítulo explicando um pouco sobre essa prece, que é um dos textos mais belos assim que tem
todo o evangelho é lindo, né? Maravilhoso, mas realmente é muito lindo. E aí eu pensei aqui da gente refletir um pouco sobre o Pai Nosso. É uma prece muito concisa, né? Se a gente pensar, né? São 8, basicamente, frases ali, né? Que, dividida em 2 partes, basicamente. E ela traz elementos que a gente sempre, como a gente fez a prece inicial aqui, né? A prece inicial, e às vezes a gente faz quando a gente levanta, quando a gente acorda, quando dorme, tem um monte de situações, mas muitas vezes a gente não, não olha com a profundidade porque a gente está bastante acostumado com ela. E essa foi a ideia, né? Que os Espíritos falaram, olha, vamos ver a profundidade disso. E aí eu pretendo aqui, de alguma maneira, trazer um pouquinho desses elementos. Não dá para esgotar, né? Mas dá para a gente tentar refletir um pouco. Então, ele fala lá, Pai nosso que estais nos céus. Começa assim, aquele Deus que eu comentei no começo, né? Que era politeísmo, ou mesmo aquele Deus vingador, aquele Deus que é meu, né? Contra os outros povos, onde eu sou o povo escolhido, e etc. Aqui acabou. Pai nosso. Ou seja, traz a igualdade, a fraternidade para todos nós. Ou seja, nós todos somos irmãos. Então, para o Espiritismo, né, Deus, espíritos e a matéria. A matéria é para que o espírito se sirva para que ele possa progredir. E Deus, o Criador de tudo. Então, é a suprema, né, inteligência, a causa primária de tudo. Aí é a suprema bondade, supremo amor, supremo tudo, né? Então, é a fonte, né, irradiadora de luz, da bondade, do amor, é o Altíssimo, e assim por diante. A gente pode ficar aqui até amanhã elogiando Deus, que Ele é tudo isso, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador e tal. Aí o que acontece? Aí aqui no Pai Nosso, Jesus já vem e já quebra essa questão do Deus que privilegia um povo, que é o Deus vingativo e tudo mais, que era aquele Deus antropomórfico humano, que nós, pela nossa rudeza no coração, projetava, né, um Deus que poderia ser isso. Mas não, esse Deus é esse Deus de amor. Aí, né, é o que está no Evangelho lá, né, em João, né? Deus é o Deus de amor. E aí o que acontece? Aí ele fala assim, né? Santificado seja o seu nome. Aí vem, por isso que eu falei um pouquinho da lei de adoração primeiro, porque a gente tem que santificar, a gente tem que louvar, né? Aí Kardec fala que na prece a gente pode louvar, né, a gente pode agradecer e pedir. Aqui seria essa parte do louvar, né? Assim, né? Louvado seja Deus, né? Que nos deu tudo. Então agradecer a Deus todas as manhãs, né? Por mais um dia que a gente está aqui com essa oportunidade dessa existência de aprender, de poder, né, falar, ouvir, de poder ler, de refletir, as potencialidades todas que a gente tem, que veio tudo do Pai, né? Como é que alguém pode ter a crença de que tudo isso veio ao acaso? Mas a gente sabe que tem uns amigos nossos aí que acham que isso é possível, né? Um monte de átomo vai se juntando, aí você depois tem uma pessoa, né, que junta lá, né, o espermatozoide e o óvulo, nasce lá um serzinho na barriguinha da mãe, sai falando, conversando, andando, né, e depois se desenvolvem em coisas, quer dizer, essas potencialidades todas realmente precisa ter um plano muito inteligente por trás para que isso ocorresse. Toda uma energia, toda uma sabedoria, né? Como a gente sempre dá o exemplo, né? Um animalzinho lá bem pequenininho, né? Que faz o mel, a abelha que faz o mel, né, o formigueirinho, a plantinha lá que é uma sementinha que cai no chão e aí dali ela se junta com energias ali da terra e tal, e às vezes vai lá para uma covazinha, fica lá, daqui a pouco ela sai buscando o tropismo, né, que é buscando a luz e sai lá, e aí daqui a pouco é uma árvore que dá fruto. Então assim, realmente é muita sabedoria, muita energia, muita coisa. Então, santificar, né? Ter ele como realmente, né, um pai, nosso pai de amor, de luz e tudo mais. Aí ele vem, venha a nós o vosso reino. Ele falou, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus ensinou. Então, o que é esse reino? Esse reino é o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino da caridade, que a gente já falou aqui um pouco, né? Por isso que eu até falei um pouquinho das virtudes antes, para a gente, quando falar aqui, já está mais simplificado, né? Então, ou seja, é todo esse bem, né, que está dentro da benevolência, indulgência, perdão,
né, o amor incondicional, não é o amor eros, né, que é aquela coisa do, né, meu, é minha, eu quero prazer, não. É o amor incondicional. Você quer o bem da pessoa, independente de qualquer situação. Onde ela estiver, se ela estiver do seu lado, se ela estiver lá no Japão, se ela estiver lá na, né, na Coreia do Norte, se ela estiver lá nos Estados Unidos, não importa. Você quer o bem, né? E vibra para ela melhor, e vibra para todos. Igual a gente faz sempre vibrações para todo mundo que frequenta a casa, né? Às vezes a pessoa vem uma vez aqui, não volta mais, não tem problema, mas a gente faz a vibração, porque a gente quer o bem pelo bem, né? Não é porque. E aí, quanto mais bem a gente faz, o que a gente faz? A gente está mais se conectando com as leis de Deus e com o próprio Criador, que é essa outra questão importantíssima também para a gente poder refletir aqui quando a gente fala no Pai Nosso, né? Aí ele vem assim, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Quer dizer, as leis de Deus já é, de certa forma, as vontades do Pai. Mas, em alguns momentos, a gente pode refletir, como Jesus refletiu, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Quer dizer, o mestre dos mestres, né, obedecendo a Deus até mesmo naquele momento. Porque ele poderia, no livre-arbítrio dele, falar, não, Deus não quer que ninguém sofra, eu vou para outro canto. Mas ali ele percebeu que ele estava com uma missão. Aquele sacrifício dele tinha um impacto. Se nós estamos aqui falando do nome dele, dos ensinamentos dele, depois veio Kardec, né, com toda aquela pleia de espírito para poder falar de Deus, falar de Jesus, é porque realmente era importante a mensagem, né, para ficar claro. E aí a gente remete sempre ao Evangelho, que é, não, é a nossa cartilha aí para o bem viver. Né? Então, não, que, não vai ser do jeito que a gente quer. Seria essa a mensagem. Vai ser do jeito que Deus quer, porém, você tem que fazer a sua parte. Mais ou menos assim, né? Existe a lei ali, a lei do trabalho, né? Então nós temos que correr atrás, temos que fazer a nossa parte. Aí a segunda parte, a gente percebe que essa aqui é a primeira parte que eu dividi didaticamente do meu jeito aqui. Alguns autores também dividem dessa forma. Aí tem a segunda parte. Aí a segunda parte, porque assim, o Pai Nosso, ele está concisamente, ou seja, bem chutinho, bem direto, objetivo e com tudo que precisa, dizendo o que a gente tem que vibrar, né? Vibrar, rezar, a nossa prece para nós, para o próximo e para Deus. Ou seja, abrangendo tudo, né? Pai, o Criador, nós aqui, o nosso irmão, que é o nosso próximo. E aí eu lembrei, né, lembrei um pouquinho, né, que a gente esteve aqui na evangelização infantil falando um pouquinho do bom samaritano, que era justamente, né, aquela questão, né, o, os doutores da lei sempre perguntando para Jesus, né, tal, aí como é que eu consigo a vida eterna? Aí ele pergunta, né, para que eles remetam ao próprio, vamos falar assim, as leis de Moisés. Então eu falo assim, né, amar a Deus de todo pensamento, né, de todo o meu espírito, né, de toda a verdade e tal, e aí e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele fala, então siga e faça isso e está tudo certo, você vai ter a eternidade. Aí ele fala, mas quem é meu próximo? Aí ele conta a palavra do bom samaritano, né? O sacerdote não deu atenção, né, pro homem que estava lá no chão, que foi roubado, né? Aí o levita também não, aí vem um homem, né, que é o bom samaritano vai lá, tá lá, vai cuidar de um homem que está ali, né, quer dizer, sem se preocupar com credos, raças, quebrando todos os preconceitos, ou seja, simplesmente fazendo bem ao próximo, né, como se ele estivesse fazendo para ele mesmo. Aí ele vai lá, cuida, né, passa lá o vinho, passa lá o azeite, leva para, né, uma hospedagem, paga e fala, ó, se tiver mais custo eu vou pagar a diferença. Quer dizer, esse é o movimento, né, que Jesus ensinava, né? E aí ele fala, e quem é o próximo da parábola? Ah, o próximo foi né, aquele que teve caridade e tal. Nem falou que era o samaritano, porque não queria, né, expressar, porque eles tinham aquela coisa da disputa, né, do judeu, samaritano, mas assim, para nós aqui, claramente, né, o samaritano fez aquilo que, em tese, todos nós deveríamos fazer. Então, essa é uma parábola lindíssima também, que conecta aqui a gente com essas questões. Aí ele fala assim, a segunda parte vem, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, aí a gente tem que conectar com essa lei, né, do trabalho, né? Então, ou seja, e aqui também, obviamente, o pão nosso não é só o pão
material, é o pão espiritual. Então a gente tem que, né, trabalhar e também espiritualmente nos trabalhar moralmente, fazer o bem ao próximo, trabalhar a caridade, é trabalho também, né? Então todo o desenvolvimento intelecto e moral, né? Aí ele fala o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem várias traduções, né? Tem alguns que aqueles que nos devem, né? E tudo mais. Mas aqui a gente está falando diretamente dessa tradução aqui. Então, ou seja, volta de novo para a lei, né? Que é uma lei, a lei da caridade, né? Quer dizer, de amor, justiça e caridade. Caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então a gente tem que perdoar e fazer esse movimento, nos libertando, né? E também o próximo, obviamente, quando também ele faz esse movimento, ele se liberta. E por que Jesus coloca aqui assim, é, pedir perdão das nossas ofensas a Deus? É porque Deus, obviamente, perdoa todos, né? Nem perdoa, porque ele nem fica magoado, a gente sabe disso. Mas assim, aqui ele está me ensinando no conceito de que todos somos iguais, todos somos filhos, né? Então, se você magoou, se você ofendeu, de alguma maneira você prejudicou um pouco a obra de Deus. Porque se você deixou alguém que é um filho de Deus magoado, de alguma maneira, né, dentro dessas leis, né, que são leis que regem o universo, de certa forma você deixou um pouco em desequilíbrio. Quando você volta a equilibrar, faz esse resgate, essa restituição, aí a coisa, de certa forma, a justiça está ali mais presente, né? Então, você fez um ato que não ajudou no equilíbrio e depois você equilibra. É mais ou menos isso, nesse sentido. Porque se a gente pensar, Deus não precisa perdoar ninguém, nem ia se magoar, nem ia se ofender. Mas era mais didaticamente para que a gente aprendesse, né? Pensando que o mestre estava ensinando. Não nos deixei cair em tentação e livra-nos do mal. A tentação aí está dentro de nós, né? Aí, se eu, por exemplo, gosto muito de fumar, sou um ex-fumante, por exemplo, eu não sei porque eu nunca fumei, mas assim, estou dando um exemplo. Aí você vai para um lugar que tem um monte de fumante, realmente pode ser um problema. Você pode até segurar, mas é mais complicado. Então, aquilo que vai te atrair, então você tem que ter um cuidado maior. Então, a grande mensagem aqui é isso, olha, o mundo vai te trazer uma série de questões, né? E aí você vai ter que tomar esses cuidados para que você não tropece, né? O tempo inteiro vai ter um convite, por exemplo. A gente teve um convite, por exemplo, no sofá da nossa casa para ficar deitado lá e dormindo. A gente teve o convite do trabalho para ficar até mais tarde trabalhando. E a gente optou por estar aqui, né? Então, não é só a questão de comida, bebida, fumo, droga, não é nada disso. É o todo, né? A internet, a rede. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado e se proteger e entender o que é o melhor para aquele momento, para aquela circunstância. E tomar a decisão correta, né? Então, é nesse sentido. Então, não deixar a gente cair numa tentação. Por exemplo, tem que ler um livro para fazer uma prova. Aí eu, ligo o Netflix, por exemplo. Vou assistir uma série, né? É maravilhoso, muito melhor, mas só que aí você vai mal na prova. Então, essas questões aí que a gente tem que tomar. E aí vem, né? Aí ele fala assim, livrar-nos do mal. O mal, na verdade, assim, não tem um mal absoluto, a gente sempre gosta de falar isso, porque, né, na verdade, é a ausência do bem, né? O bem é que calibra, né? Então, existe o bem, e quando a pessoa se afasta, obviamente ela comete uma série de efeitos, fenômenos lá errados, que a gente chama de mal, né? Mas aquilo ali é, obviamente, temporário e o bem é, vamos falar, perene, o bem é concreto, o bem ele vai prevalecer. Mas realmente traz muitos problemas para um monte de gente. Vamos pensar assim, se um cara lá fora sai ali e nos rouba, obviamente que aquilo vai nos prejudicar. Vamos supor que seja o celular e logo em seguida você tinha que ligar para um filho para saber como é que ele estava, de repente ele estava lá, né, passando sei lá, num atendimento no hospital, quer dizer, tudo isso é uma coisa negativa. A gente chama que isso é o mal, né? Só que esse ser, por mais egoísta que ele está nesse estágio, ele um dia ele vai também ser um espírito de luz, né? Então, ele vai se transformar. Então, a própria vida vai trazer ensinamentos para ele, né? Onde ele vai acordar, vai se iluminar. Então,
não há mal que resista ao bem, né? Vai chegar uma hora que ele vai se render para o bem e ele vai se tornar uma pessoa iluminada também. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Agora, ainda há resíduos nossos de egoísmo, de orgulho, e é esse aqui que Jesus falava para que a gente tivesse uma atenção, né? Olha, é, né, que ele falava, olha, quando você fizer, né, a prece a Deus, né, vai lá e tome, e aí a gente está aqui refletindo um pouco sobre isso, né? Então, livra do mal, é claro, também, né? Os benfeitores podem, por exemplo, nos intuir para que a gente não vá para um lugar que não é bom. De repente eu vou lá, por exemplo, à noite, num lugar que geralmente é mais arriscado, pode ter é mais suscetível a um roubo. Ou eu posso, né, não, eu vou ficar em casa, vou chamar um amigo, vou bater um papo, vou ficar lendo um livro, sabe o que eu vou fazer? Vou assistir um filme. Então, assim, essas questões também, que é o livre-arbítrio, mas que a gente tem que tomar, né, de cuidado e de decisão para que a gente não tropece, né, para que a gente não cometa nenhum equívoco. Eu vou parar por aqui, é, que eu acho que já deu o horário, né, Chico? Aí, né? Então, então aí eu só vou encerrar e já fazer uma prece, mas assim, o que eu, o que eu penso assim, né, que o Kardec trouxe, né, e pediu para que a gente tivesse, né, uma análise, né, que cada frase que o Pai Nosso nos deixa, ele é um compêndio, né, de oportunidades, né, para a gente refletir para o nosso dia a dia, é um compêndio de oportunidades para a gente poder entender que ali, de alguma maneira, de uma maneira concisa, mas está tudo aquilo que a gente precisa, né, sobre o aspecto nosso, do próximo e de Deus, e que a gente é, possa, muitas vezes, em casa, eu já fiz isso algumas vezes, por isso que eu estou falando para vocês, fazer o Pai Nosso, mas a cada frase parar e pensar o quanto aquilo é e o que é aquilo para que a gente possa refletir, né? Então, como essa primeira, né? Pai Nosso que está no céu. Pô, ele é Pai de todos nós somos irmãos. Existe aqui uma igualdade, uma fraternidade, uma irmandade, né? Ele está para todo o universo, está para tudo, ou seja, é geral. E aí a gente vai vendo a grandeza, né, dos ensinamentos, né, numa frase muito pequena, mas por outro lado, de grande sabedoria, que tem uma profundidade, e é isso, por isso que Kardec falou que ela é concisa, porém não menos importante, não, vamos falar assim, menos relevante para a nossa vida. E, e na questão da lei da adoração, pegando só um gancho aqui, quanto mais a gente se conecta, né, com essa visão, né, de que a gente tem um Criador, que a gente deve, de alguma maneira, reverenciá-lo, assim como né, um filho muitas vezes reverencia um pai, né, ou alguém mais velho, e é muito bonito isso, né? A gente também fazendo isso nesse movimento para o Criador é muito interessante, porque a gente, de certa forma, traz a humildade, né? Traz uma compreensão, traz um pouco do entendimento de como que é regido o próprio universo, através de leis, onde a gente está enxergando tem uma lei natural, o que a gente faz, cabe uma gratidão, então nós estamos aqui nesse ambiente, gratidão ao ambiente que está em paz, que tem um amparo, ao ar que nós respiramos, ao perfuminho, né, que a Dani colocou, que ficou um cheiro agradável, ao ar-condicionado, à projeção aí da tela, quer dizer, a tudo praticamente a gente tem quando a gente começa a refletir, né, a gente vê, e aí uma das questões que a gente faz a prece é de gratidão. Então acho que essa é uma parte muito importante, porque também quando a gente, no aspecto psicológico, quando a gente está grato, e Paulo de Tarso falou, né, tudo dei graça, né? Então, ou seja, já está no Evangelho também, o que a gente remete? Remete a observar que nós não somos autossuficientes, precisamos das pessoas, precisamos do universo, e o universo é uma provisão, ou seja,
uma providência que Deus nos deu, ou seja, a grandeza que Ele nos traz, né? Então essa é mais ou menos a linha de raciocínio que eu queria passar para vocês e para finalizar foi esse. Aí a Sheila já pôs lá os copinhos, né? Então vamos agora elevar o pensamento ao alto, aproveitando que a gente falou sobre a prece, né? Vamos elevando o pensamento a Deus, esse Pai misericordioso, justo, bom, suprema sabedoria, é o amor em essência do universo, a Jesus, o Mestre dos Mestres, que nos trouxe tantos ensinamentos, passou pelo martírio para nos deixar registrado o amor que Ele tinha por todos nós, o bem que Ele tinha para trazer em potencial e colocar em prática, a prática das leis de Deus aqui, saiu dos seus lábios o Pai Nosso, que nos traz tanto ensinamento, tantas reflexões. Então, a gratidão a esse Mestre, a gratidão a todos os benfeitores espirituais, aqueles que trouxeram para nós as mensagens do plano maior, a gratidão aos nossos mentores, os benfeitores que protegem essa casa, a todos os espíritos que trabalham na seara do Cristo, procurando tornar esse planeta aqui mais aprazível, mais gostoso da gente viver, mais feliz, com mais harmonia, procurando abrir os nossos olhos para as coisas belas, para os ensinamentos do Evangelho, do Cristo, das leis de Deus. E assim, vamos também pedindo para todos os que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar, aqueles que frequentam a casa, luz, paz, saúde, proteção, que a lei, a misericórdia divina de Deus, que rege o universo também, possa chegar a cada residência, a cada lar, aos seus familiares, amigos, com amor, luz e paz. E assim aqueles que nos ouvirem também nos seus lares, no nosso canal, que possa receber os refúgios de luz, de amor, de paz, e que Deus esteja com todos. Graças a Deus, graças a Jesus.